O assunto de hoje: onde estão 94% dos seus potenciais pacientes? É mais ou menos essa porcentagem, tá? Então eu vou começar a explicar aqui. Na verdade, eu peguei isso de uma pesquisa, é um dado de uma pesquisa que está num livro, chama Estratégias do Oceano Azul, que diz que só 6% da população dos seus potenciais pacientes, 6%, ou seja, nem 10%, isso não chega a 10% das pessoas, já querem fazer um tratamento, já estão procurando por um tratamento agora. Nesse momento que a gente está vivendo, esse momento diferente, esse momento de quarentena, seriam aqueles pacientes que estão com dor, que estão com alguma emergência, um aparelho machucando. Então esses estão procurando o dentista, estão com um desconforto, então sabem que precisam de um atendimento odontológico, esses estão buscando. Só que essa fração da população é muito pequena, muito pequena. E aí, se você faz algum tipo de divulgação, porque se você não faz nenhuma divulgação do seu consultório, da sua clínica, as pessoas não estão te vendo, certo? Não estão vendo você. Então, muito dificilmente elas vão te encontrar, tá? Então, por isso que esse momento é um momento de aprender a divulgar o que você faz. Online, offline também existem canais de divulgação muito bons, mas hoje, quem não estiver na internet não é encontrado, praticamente não é encontrado. Então, quem sabe já que precisa de um tratamento e está buscando, não, eu bati a boca, fraturei um dente, preciso de um dentista. Para essas pessoas, e elas correspondem a só 6% dos seus potenciais pacientes, é pouquinho, né? Para essas pessoas basta você fazer uma divulgação do tipo, olha, eu sou dentista, aqui o consultório odontológico, faço tal área, tal área, tal área, e vem agendar uma consulta comigo, quer tirar qualquer dúvida, está precisando dos serviços, e coloque ali os seus contatos. Esse tipo de publicação, quem faz esse tipo de publicação nas redes sociais, que é a grande maioria dos dentistas que fazem, né? Porque hoje em dia ainda são poucos, mas já estão acordando para isso, que é preciso ter uma divulgação, uma presença, um posicionamento nas redes sociais. Os dentistas que fazem esse tipo de publicação realmente atingem só esses 6% que já estão procurando. Então tem muita gente que está ali que está procurando, que está procurando tratamento. Para essas pessoas, simplesmente colocar um post lá dizendo que você é cirurgião dentista e faz aquelas áreas, já vai atrair para o seu atendimento, tá? Mas isso é o que eu chamo de fazer um panfleto nas redes sociais. Fazer panfleto é assim, você colocar um post lá, chama para uma consulta, é um post direto, é um marketing direto. Isso vai atingir a atenção, vai chamar a atenção de quem está nas redes sociais, só de quem já realmente está procurando naquele momento, quer fazer agora, precisa agora desse tipo de tratamento. Até porque as pessoas que estão nas redes sociais, elas estão rolando ali o feed delas, e aí elas estão rolando ali para cima, você precisa chamar a atenção delas. Então você só vai chamar a atenção de quem está procurando por um dentista se você fizer uma publicação assim direta. Só que esse número de pessoas é muito pequeno, Então eu não recomendo investir nesse tipo de publicação. Por quê? Porque quem está divulgando nas redes sociais, e eu repito, ainda poucos dentistas estão lá da forma correta, da forma atrativa, quem está investindo ali, divulgando, ou quem contrata uma agência para fazer essa parte de divulgação nas redes sociais, está fazendo esse tipo de publicação. Então atrai esse tipo de público, 6% só, e de pessoas que já querem fazer. Ok, e o resto? E os outros 94%, Carla, quem são? Uma parte menor é de pessoas que sabem que precisam fazer um tratamento, mas não querem fazer agora.
E isso, quem tem consultório, quem é dentista, quem está aqui comigo, sabe. Se não sabe, pare para pensar, porque vai acontecer muito daqui para frente. Pacientes até que vão no seu consultório, você faz um planejamento, dá um diagnóstico, faz um planejamento para ele, passa o valor do tratamento e ele vai ter consciência de que precisa fazer, mas não vai fazer agora. Por questões, muitas vezes, financeiras mesmo. Então, existem várias questões que afetam ali o fechamento do tratamento, mas a financeira é uma delas também. E a gente vai precisar aprender a lidar com isso daqui para frente. Então, uma parcela aí, diz essa pesquisa que mais ou menos aí uns 25%, 24% mais ou menos, dos seus potenciais pacientes estão nessa faixa, que sabem que precisam de um tratamento, mas não querem fazer agora. Não vão fazer agora, vão fazer mais tarde. Nossa, acho que quando eu receber meu 13º, ou eu vou deixar para julho, eu vou deixar para o próximo mês, tá? Ou vou fazer só uma parte do tratamento, não vou fazer tudo. Então, o que é importante aqui? Por que é importante entender que essa parcela existe? Essa parcela de potenciais pacientes existe. Porque se você soubesse comunicar da maneira certa com elas, com essas pessoas, você consegue atrair para o seu atendimento. Se você soubesse comunicar da maneira certa com essas pessoas, você consegue fechar tratamentos com elas. Tá? E isso é muito importante. Olha, já é uma parcela muito maior e que os dentistas, na sua grande maioria, não fazem divulgação para essa faixa. Como é que é isso, Carla? São pessoas, então vamos pensar, são pessoas que já sabem que precisam de tratamento, mas não querem fazer agora. E muitas vezes são tratamentos que precisam ser feitos agora, são urgentes. Se o paciente deixar para depois, que problemas esse paciente pode ter? Que problema de saúde? Que problemas na qualidade de vida? Por exemplo, um implante. Quem for dentista aqui, coloca para mim a especialidade que faz, que eu gosto muito de saber, para poder oferecer, para poder dar exemplos, dentro da especialidade. Acho que exemplos práticos são realmente o que fazem a diferença ali para você colocar em prática e entrar em ação já. Coloque aqui se é ortodontia, se é implante. Por exemplo, aquele paciente que sabe que precisa fazer um implante, um dentista já indicou, mas ele não vai fazer agora a Caterina aqui, pério implante, tá? Endo aqui, a Fly, odontopediatria, por exemplo, na odontopediatria, a mãe sabe que precisa fazer a endo do descido do filho, mas por alguma razão, ou financeira, ou porque não teve muita confiança ali no dentista, tá postergando isso, tá adiando isso, O dentista, orto e estética dental, na ortodontia também dá para dar exemplos, no implante, o paciente precisa fazer o implante e ele fala, doutor, eu não vou fazer agora, não dá e tal. Quando você, ou seja, ele não está com aquele senso de urgência naquele tratamento. Quando você leva para ele, fala do problema que ele pode ter se não fizer um implante, e isso na consulta e isso numa divulgação também. Que problemas para a qualidade de vida, que problemas para a saúde dele ele pode vir a ter se não fizer aquele implante nesse momento. Porque daqui a um ano tudo pode mudar, dentes se movimentam, dores podem aparecer. Mais do que ninguém, você que é o especialista, você que entende da área, vai poder fazer uma lista de problemas para aquele paciente, aqueles problemas que podem realmente acontecer, que só você sabe disso, e que se ele não fizer aquele tratamento naquele momento. Uma endo de descido, por exemplo, quem é odontopediatra aqui, quantas mães não acabam deixando para depois? Então tira o dente do meu filho, então.
né? Mas que problemas isso pode acarretar para a vida, para a qualidade de vida da criança? E se a gente não fala isso para os pacientes, se a gente não fala isso para os pais, quem é que vai dizer? Quem é que vai falar? Ele não sabe. E ele precisa saber, ele tem o direito de saber. E com isso você ativa o que eu chamo de clique mental da urgência. Ou seja, quando a pessoa entende que aquilo é urgente, ela muitas vezes dá um jeito de fazer. E em relação à saúde, principalmente. Quando diz respeito à saúde, geralmente as pessoas, quando vem a urgência, olha, nossa, eu não quero ter esse problema, eu não quero ter esse tipo de problema para mim. Aí eu conheço, aí a pessoa começa a pensar, nossa, eu conheço mesmo, tem uma cunhada, uma vizinha, né, que aconteceu isso, começou a ter dor de cabeça, dor aqui, dor ali, e aí o tratamento se complica muito mais. Então você transmitir esse sentido, esse sentimento, você colocar esse sentimento de urgência, eu preciso fazer agora, é para essa parcela dos seus potenciais pacientes fundamental para você atrair a atenção deles nas redes sociais, por exemplo, numa publicação, numa divulgação, atrair a atenção ali e o interesse de agendar uma consulta com você. E dentro do seu consultório também, na hora de fechar o tratamento. Como é que você vai se comunicar? Eu ensino um roteiro, um passo a passo, com princípios ali dentro, com elementos ali dentro de uma consulta que é adaptável a qualquer especialidade, a qualquer técnica, a qualquer área, que gera um desses princípios é gerar o sentimento de urgência no paciente. Porque quando ele percebe que aquilo é urgente, e não é só a dor que é urgente, quando o paciente chega com dor, ele sabe que é urgente, ele quer tirar aquela dor. Ou quando leva o filho está com com dor, está chorando e tal, sabe que aquilo é urgente. Mas quando não dói, por exemplo, uma gengiva que sangra espontaneamente, isso não dói. Então, sangramento gengival espontâneo, enfim, ou até diante de escovação, isso não dói. Então, o paciente não chega com aquele sentimento de urgência no tratamento. Mas quando aí você faz um diagnóstico e fala para ele que ele precisa daquele tratamento, por que precisa e quais os problemas que ele vai ter se não fizer, aumentam muito as suas chances de fechar com ele. Então, esse é um dos elementos, um dos princípios que eu ensino que precisa estar no seu roteiro de uma consulta. Uma consulta que converte mais consultas em tratamentos fechados. Tá? E isso é muito importante para o dentista. Por quê? Principalmente nesse momento, quem está aqui com o consultório aberto, coloca aqui para mim, quem já está atendendo. Eu não acredito que vai existir uma demanda reprimida ali no retorno dos atendimentos. O que vai existir são aqueles pacientes que já estavam em tratamento e precisaram, e você precisou suspender os tratamentos deles. Esses estão esperando você retornar para voltarem ali nos atendimentos. Aqui a Caterine, poucos atendimentos. Então eu não acredito numa demanda reprimida. Tem muita gente ali precisando. Eu acredito que quem já pagou por um tratamento ou quem já estava fazendo quer finalizar, esses sim, por alguns dias o dentista vai ter ali uma agenda cheia e finalizando aqueles tratamentos, a coisa vai esfriar bem. A procura vai ser menor, os pacientes vão estar com medo. Eu acredito muito nisso, vão estar com medo de sair de casa. Não é nem tanto o medo do atendimento dentro do consultório odontológico, isso também. E a sua comunicação vai precisar driblar isso também, o medo também, para o paciente vir. Porque a gente vai precisar do paciente entrando no consultório. Entrando faturamento, não tem como ser diferente.
Ó, a Caterine, mesmo os que estão em tratamento estão com medo de ir, exatamente. Então, isso está acontecendo sim nas minhas clínicas também. Né? Alguns a gente conversa, fala, olha, aqui e até pacientes que precisam de atendimento de urgência, hein? Né? Estão com medo, sabem que precisam, estão com dor, mas estão com medo. Né? Querem ali uma medicação para diminuir a dor. Então, eu não acredito que vai existir uma demanda reprimida, não. A maioria dos dentistas vai voltar, vai reabrir o consultório com poucos pacientes. Né? E aí, como chegar? Primeiro, precisa falar com aqueles que já são pacientes. E aí você pode falar pelo WhatsApp, colocar ali que está tudo preparado para voltar a atender, perguntar como é que tá. E eu sempre falo sobre isso aqui. Isso é muito importante. Você ter atenção e ter um cuidado com aqueles que já foram no seu consultório, com aqueles que já te conhecem. Para esses você já tem o contato, né? Você não precisa investir, você só vai investir ali tempo, né, e atenção, pensar que tipo de mensagem vai mandar, como vai atrair esses pacientes, fidelizar, né, começar a gerar um relacionamento com eles. Aqui a Silva, a Patrícia Regina, relação de biossegurança é importante, informação ao paciente é importante, né, só não assuste o paciente. Né? Aquela foto toda paramentada e, enfim, de uma maneira que assuste. Não, tem que ser numa comunicação que ele saiba que ali é um ambiente seguro. É um ambiente limpo, asséptico, que ele vai ter segurança ali. Né? Que é um ambiente preparado, um ambiente na área da saúde preparado para atender os pacientes. Tá? Bom, vamos ver aqui. Carla, você sugere posts para cada especialidade? Filtrando por público-alvo? Os posts, né? Qualquer divulgação, é importante que você tenha um objetivo para esse post e se você não fala para odontopediatria da mesma forma que fala para ortodontia. Então, separar por especialidade faz muito sentido, porque senão você não se conecta com o seu público de verdade. Senão você faz um panfleto dentro das redes sociais. Né? Você coloca lá consultório odontológico, várias especialidades, tudo num post só e agende a sua consulta, venha tirar sua dúvida. Isso não funciona bem. Tá? Isso não é que não funciona bem, mas vai atingir poucas pessoas. E isso ainda você fazendo anúncio, né? Colocando o dinheiro ali, pagando para o Facebook, para o Instagram, divulgarem aquele seu post. Então, como eu falei aqui, só vai atingir cerca de 6% dos seus potenciais pacientes, aqueles que já estão procurando, por exemplo, ortodontista. E aí você coloca num post lá várias especialidades ou divulga a clínica, atendemos todas as especialidades. Isso é muito genérico, né? Você não se conecta e para atrair atenção nas redes sociais, isso é mais difícil. Tá? Então, quando você entende como se comunicar dentro e fora do seu consultório, aí você começa sim a atrair o paciente certo. Tá? E se você está gostando dessa live, dá um curtir para mim aqui no Face, dá um coração aqui no Stories para mim, para eu saber que eu estou agregando valor, que eu estou gerando valor para você e que eu estou te ajudando aqui na sua retomada. Tá? Porque eu acredito muito que o dentista que realmente começar a fazer algo diferente agora, diferente, direcionado, né? Mudar as suas ações, passar a fazer aquilo que não fazia antes, esse sim tem chance de retomar com possibilidades de crescer dentro da odontologia, de crescer. O meu objetivo aqui é ensinar caminhos, estratégias para o dentista chegar num faturamento de R$25 mil por mês no seu consultório, por cadeira odontológica. Sim, isso é possível. Carla, está falando isso no momento que muita gente está parado, está voltando a atender devagarinho? Sim, porque esse é o momento de se preparar, né? Esse é o momento de aprender e começar a colocar em prática. Esse é o momento de plantar, esse é o momento de semear.
para depois colher. Não tem jeito. Se o dentista que esperar voltar aos atendimentos e voltar, né? Ah, não, eu vou esperar. Primeiro eu tenho que esperar a minha agenda encher de novo. Depois eu vou pensar em alguma coisa, em começar a divulgar meu consultório. Eu vou pensar em aprender a fechar mais tratamentos. Será que não vai estar perdendo tempo? Perdendo tempo, e esse período vai ser crucial para o dentista realmente entrar em ação de maneira direcionada, né? E aqui eu digo mais. Então eu falei de 6% de potenciais pacientes que já estão procurando um atendimento. Então você não precisa se comunicar, pensar muito, direcionar muito a sua publicação. É a mesma coisa no consultório. Para aquele paciente que chega já disposto a fazer um clareamento, ele já quer, ele já estava procurando fazia tempo, aí encontrou você, ele já está decidido a fazer. Fica fácil fechar o tratamento com ele. É só você conversar um pouquinho, avaliar, falar, oferecer, falar dos benefícios um pouquinho ali do clareamento com ele, ele já sabe o que ele quer fazer. Então ele já sabe de todos os benefícios. Você passar o valor, formas de pagamento, negociar ali e pronto, fechou. Acontece que essa é uma parcela pequenininha dos potenciais pacientes. Então se você realmente quiser atrair o paciente certo para o seu atendimento, né? Aquele que vai ver valor em você de uma maneira a valorizar o seu atendimento, e isso vai ser muito importante nesse momento, né? Você ser valorizado, é preciso entender que uma parcela maior, 20 e poucos % ali dos seus potenciais pacientes, precisam de tratamento, sabem disso, mas não vão fazer agora, e aí é preciso você trazer um sentimento de urgência, e a grande maioria deles, onde é que está a grande maioria? Os 70%. E o resto, Carlos? Falou em 6, em 24, e os 70% restantes, mais ou menos isso. Esses nem sabem que precisam de um atendimento odontológico. Eles nem sabem que você pode ajudá-los. Eles nem sabem que tem um problema. Olha só. 70%, de 70%, talvez mais, talvez uma porcentagem maior da população nem sabe que precisa de um tratamento odontológico. Vou dar alguns exemplos aqui. Pacientes que têm sangramento gengival, né, espontâneo, ou na escovação passa o fio dental. Pode ser, muito provavelmente, quando é um sangramento espontâneo, que tem ali uma periodontite. E quais os problemas, as consequências graves, as consequências negativas para a saúde do paciente? Quais as consequências? A maioria das pessoas não sabem, né, que podem perder o dente de uma maneira até indolor. Por conta disso, e quem é que quer perder um dente? Né? E isso é muito comum, esse tipo de problema é muito comum. Quando você fala sobre isso na sua comunicação, por exemplo, nas redes sociais, faz um post sobre isso, ou grava um vídeo sobre isso. Né? Sobre isso o que, Carla? Sobre sangramento na gengiva. Quando você escova os dentes, né? Tem algum lugar que sempre sangra um pouquinho? Ó, uma pergunta ali. Né? Aí a pessoa que tem esse problema, ela vai se identificar. E você está atraindo aquele público que você quer. O público da periodontia, por exemplo, se for esse o seu público. Tá? E a pessoa não sabe que tem esse problema. Quer dizer, até sabe, mas não entende que esse é um problema que precisa de tratamento já. Né? Quais são as consequências negativas? Não conhece isso. E quando você fala disso com ela, você, nossa, e desperta nela uma curiosidade, um senso de, puxa, será que isso pode acontecer comigo? Deixa eu ver mais. Ou você já desperta o interesse dela em entrar em contato com você e ela deixa ali algum comentário, né? Você pode colocar ali na sua publicação, se isso acontece com você, deixa o seu comentário aqui ou deixa a sua dúvida que eu vou responder. Ou daí entra em contato com ela entra em contato com você, enfim, nas redes sociais tem várias estratégias que são possíveis ser usadas ali para você começar uma conversa com o seu potencial paciente. Mas aí você está falando com aquelas pessoas
70% dos seus potenciais pacientes que têm um problema e nem sabem, ou podem ter um problema e nem sabem que você que pode ajudar. Por exemplo, outro exemplo é o paciente que ronca. Quem faz esse tipo de tratamento, o dentista que trata disso, eu acredito que 99,9% das pessoas que têm esse problema de ronco não sabem que um dentista poderia ajudar. É claro que sempre mediante uma consulta, né? Sempre deixar claro isso. É preciso fazer uma consulta, né, presencial ali para entender se é indicado o tratamento ou não. Então, assim, pela internet isso não é uma consulta, é apenas uma informação. Então, quando você fala com essas pessoas, elas sabem que tem esse problema, é um problema que incomoda, é um problema que afeta a qualidade de vida delas. E aí, quando você apresenta uma possível solução, né, você fala para aquelas pessoas que você entende desse assunto, que de repente você pode ajudar, você ou um outro profissional da sua clínica, você atrai a atenção delas. Não sei se faz sentido isso para vocês, coloca aqui para mim se faz sentido ou não, né? Se comunicar dessa forma. Um outro exemplo na odontopediatria, um outro exemplo na ortopedia, vamos lá, quem faz ortodontia, ortopedia aqui? Tem muitas mães com criança pequenininha que não passam numa consulta de ortopedia, enquanto as crianças são pequenas. Imagina, qual é a idade ideal para passar numa consulta de ortopedia? 4, 5 anos de idade. Porque se a criança tiver uma classe 3 esquelética, ainda dá tempo de tratar. Essa é a idade ideal. Para outras maloclusões, a gente deve esperar para começar a fazer o tratamento. Mas essa é a idade, né, que eu recomendo sempre que os pais levem o seu filho para fazer uma consulta de ortopedia. Vamos ver se está se instalando alguma maloclusão. Muitas vezes até uma mordida cruzada é possível ser evitada, né, com pequenas intervenções ali nessa idade, 4, 5 anos. Só que as mães não sabem disso, os pais não sabem disso, nem imaginam. Muitas vezes o odontopediatra não encaminha tão cedo, também não tem esse olhar para a ortopedia. E aí as mães perdem essa chance de tratar precocemente, perdem a chance da possibilidade do tratamento, no caso da classe 3 esquelética, quem é ortodontista aqui vai entender o que eu estou falando, né? Ou um tratamento bem precoce de uma classe 2, de uma mordida cruzada, né? Então, o que acontece? Essas mães não sabem que precisam desse tratamento, não sabem que isso pode estar acontecendo com seus filhos. E aí você vai lá numa comunicação e fala isso para elas, né? E eu falo isso em relação à divulgação, e eu falo isso em relação a fechar o tratamento dentro do seu consultório. Quantas vezes, como as minhas clínicas têm o foco na odontopediatria e ortodontia, quantas vezes vieram crianças pequenininhas ali para uma consulta que as mães nem imaginavam que fosse precisar iniciar algum tipo de tratamento ortopédico. E aí, a minha equipe, né, de ortodontistas, demos o diagnóstico e falamos sobre a necessidade de se iniciar naquele momento o tratamento, com 4, 5 anos de idade. E as mães muitas vezes ficam surpresas. Só que ali naquele momento é preciso entender como fechar aquele tratamento. Como trazer a mãe, né, para entender que precisa ser feito agora. Então é aquele sentimento de urgência, de necessidade e de urgência. Tá? Então é muito importante a comunicação correta com as pessoas. Primeiro, aqueles 70% que nem sabe que tem um problema, como atrair para o seu consultório? Né? Como atrair? Se for pelas redes sociais, o que tem que fazer? As pessoas nunca viram, na maioria das vezes são pessoas que nunca viram você, que não te conhecem. Então não vai ser com um post, não vai ser com um vídeo que as pessoas já vão direto procurar você para uma consulta. Muito provavelmente não.
É preciso você criar ali nas redes sociais um relacionamento com essas pessoas para trazer para o seu consultório. A hora que a pessoa já entra no seu consultório é porque alguma coisa já gerou uma certa confiança nela, né, em relação a você. Ela já confia em você, você já gerou credibilidade suficiente para ela agendar com você e não com outro dentista. E quando você fala ali nas redes sociais, ou numa comunicação, ou num panfleto, ou num folder, né? Quando você fala sobre um problema específico, só que aí você vai especificar, claro, você vai atingir menos pessoas, mas você vai atingir diretamente aquela pessoa que você quer atrair para o seu atendimento. Então, quando você direciona essa comunicação da maneira certa ali, aí você começa a atrair atenção nas redes sociais. Aí ela vai ver aquele seu vídeo, aquela sua publicação. Daí ela vai começar a interagir com você ali nas redes sociais e você vai fazer outra publicação. E daí você publica um outro vídeo, né, sobre um assunto complementar, sobre um outro assunto, mas para aquele mesmo público, né, ou um post. E aí a pessoa vai te conhecendo. Aí você chama ela para ver o seu perfil no Instagram, por exemplo. Diz que ali tem bastante conteúdo, muita informação sobre isso, se ela quiser saber mais. Né? Ou ela te manda uma mensagem, ou ela deixa ali um comentário, deixa a sua pergunta. E você vai interagindo. Até que você percebe que começam a aparecer comentários interessados em saber mais sobre o assunto. E aí você chama a pessoa particularmente ali para uma conversa, tira mais dúvidas, né? Daí ainda não é o momento de chamar, vem, agenda uma consulta, que agora é só na consulta que eu posso esclarecer as suas dúvidas. Não, gere o máximo de relacionamento possível antes de chamar para uma consulta. Tá? Nas redes sociais é importantíssimo esse relacionamento. Todo mundo quer relacionamento, ninguém já vai para se casar direto. Existe um período de relacionamento, de conhecimento. Deixa eu ver se eu confio, deixa eu ver se tem a ver comigo, deixa eu ver se essa doutora ou esse doutor realmente vai poder tirar as minhas dúvidas, se vai resolver o meu problema ou não. Tá? E aí sim, você gerando uma conversa, que aí tem uma estratégia certa de se fazer isso, não é simplesmente ali, né, nos comentários ali do post, né, que ali é muita confusão, muita distração dentro das redes sociais ali, de Facebook, de Instagram. Aí sim, as pessoas ficam mais próximas de você, gera um comecinho de confiança, de credibilidade ali, relacionamento. E aí você chama para uma consulta, ou ela mesma vai querer agendar uma consulta com você. Tá? Então é muito importante entender isso, qual é o tipo de comunicação que vai atrair grande parte das pessoas que precisam de um tratamento e não querem fazer agora, e que precisam de um tratamento e nem sabem que precisam. E que os dentistas não fazem, não sabem fazer esse tipo de divulgação. Não sabem como chegar nessas pessoas. E aí eu digo, é o conteúdo certo, né, com um roteiro certo ali, de um script certo para um post, adaptável a qualquer área, qualquer especialidade, entendendo para quem é que está direcionando aquilo, né, entendendo que é preciso aprender mais do que nunca a fazer anúncios dentro das redes sociais, a fazer publicações frequentes, consistentes. A consistência dentro da rede social, com a comunicação certa, é que vai trazer resultado de pacientes qualificados para o seu consultório. E digo mais, vai trazer autoridade para você. Você começa a ser visto por essas pessoas como alguém que sabe daquele assunto específico. Então, se você fala de ortodontia, se você quer pacientes de ortodontia no seu consultório, seja a referência na ortodontia para aquelas pessoas que estão te vendo. Aprenda a se comunicar com elas.
né? Aquelas que sabem que precisam de um tratamento, mas estão postergando, aquelas que nem sabem que precisam de tratamento, né? Que problemas elas podem estar tendo agora e que tem a ver com a ortodontia, que a ortodontia de repente pode ajudar, tá? E aí você começa a se comunicar de maneira direcionada com aqueles pacientes, aqueles potenciais pacientes, né? Com os seus pacientes mesmo que estão nas suas redes sociais. Como é que você vai se comunicar com eles? É muito importante eles verem você ali, mas com uma comunicação assertiva, não simplesmente só um post lá com uma foto assim de braço cruzado, que é um post legal que agências gostam de fazer muito, né? O dentista assim, de jaleco, com aquela postura assim, e daí consultório odontológico e as especialidades, né? Agende a sua consulta. Estamos à disposição para eventuais dúvidas, para tirar as suas dúvidas, né? Eu vejo muito post assim. Isso aí passa batido. E os seus pacientes também não vão dar valor para isso, né? Então, qual é a informação de valor que você pode dar nas redes sociais? E aí você vai ser visto como referência. Você vai ser visto como uma autoridade naquele assunto. Por isso que eu recomendo que você não fale de tudo, né? De tudo que é área, todas as áreas, mesmo que você seja um clínico geral, faça todas as especialidades dentro do seu consultório, faça de tudo um pouco. Pense qual área que você quer mais pacientes, que você gosta mais, sempre tem. A área que você gosta mais e que traz mais rentabilidade, né? E nesse momento, quem souber se comunicar bem com o seu paciente, vai ser mais valorizado também. Além de atrair mais pacientes para o seu consultório, você vai atrair com mais credibilidade. Você vai poder cobrar mais pelos seus tratamentos. Que essa é uma grande questão nesse momento, né, que os dentistas levantam. Carla, como que vai ser? Né, o meu custo subiu. Como é que eu vou fazer? O que eu faço? Né, como é que eu vou repassar isso para os meus pacientes? Eu repasso ou não repasso? Aumento o meu valor de tabela ou não? Aumentar valor de tabela tem a ver com a valorização sua também, a não ser que seja uma variação tão pequenininha ali que não vai fazer muita diferença. Mas cuidado na hora de aumentar a sua tabela de preço, de valores de procedimentos. Cuidado, entenda bem o seu público. Nesse momento, não é um momento de perder paciente. Tá? E aí, quando você acerta a sua comunicação fora do consultório e você acerta a sua comunicação na hora de fechar o tratamento e a sua comunicação em todos os contatos, isso ensino muito também, em todos os pontos de contato entre o cliente e a sua equipe, claro, lá na recepção é fundamental, essencial, né, que a comunicação seja correta ali para não perder o paciente ali no telefone, no agendamento, lógico. Mas é o dentista que fecha o tratamento ali na sala clínica. E é ali que é a hora do vamos ver. Né? Primeiro a divulgação que atraiu, a sua recepcionista que agendou, tudo tem que estar alinhado, tudo precisa estar muito bem direcionado para ter sucesso, para funcionar. E aí o paciente entra na sua sala, como é que você tem que fazer uma consulta? Eu tenho uma aluna daqui de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, que aprendendo isso, onde estava o paciente dela? Ela achava que estava numa rede social, depois do curso ela descobriu que estava em outra. Acertou a comunicação, nem vídeo ela fazia. Agora tem feito bastante vídeos, mas no início nem vídeo fazia posts. Só que com uma comunicação seguindo um script, né? Trazendo essa consciência das pessoas que não sabiam que precisavam de um tratamento, né? A saber, a entender que precisavam de um tratamento e com ela. Né? E aí os posts dela ela aprendeu a gerar essa necessidade das pessoas fazerem o tratamento com ela, não com qualquer outro reabilitador oral, que é a especialidade dela, reabilitação oral. E aí ela começou a ter resultados incríveis, pulou de um faturamento de R$8.000 para R$30.000 por mês.
Opa, pera lá, deixa eu acertar aqui. Peraí que parou um pouquinho aqui meu Instagram. Vamos ver quem que tá por aqui. Só para voltar aqui. Ah lá, vamos ver, vamos voltar, voltando aqui. Vocês voltaram a me ver? Tocou o meu celular aqui, deixa eu desligar. Vamos voltar. Então, quando você acerta na sua comunicação, aí você atrai o paciente certo. E aí, como eu estava falando, essa minha aluna passou de R$8.000 para R$30.000 por mês. Ela passou do 25 em 1 na odontologia, né? Que eu ensino o dentista a alcançar esse faturamento de R$25.000 por mês por cadeira odontológica no seu consultório. Tá? Então, o que aconteceu? Aprendeu a se comunicar fora e dentro do seu consultório. Não foi só a parte de divulgação. Então, achar que vai contratar uma agência, a agência vai fazer post para você, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Vai fazer post, vai resolver essa parte de divulgação, vai ficar com o marketing do seu consultório e aí você vai atrair pacientes. Isso muitas vezes frustra o dentista, muitas vezes é um engano. E o dentista não tem resultado de mais pacientes com isso. Tá? Então é preciso avaliar se está funcionando bem. Não sei aqui quem já trabalhou com agências. Mas, além de atrair o paciente para o seu consultório, e eu recomendo de coração que você não delegue o seu marketing para terceiros, né? É o dentista que precisa saber como se comunicar e não simplesmente colocar posts ou posts comprados, né? Posts prontos ou de agências. Tá? Então, quem já teve essa experiência, não sei se teve resultado de pacientes qualificados dentro do seu consultório, né? Isso é uma construção, isso é um processo, não acontece do dia para a noite, não acontece num post, como eu disse, tem que ter consistência, tem que criar relacionamento nas redes sociais. Aqui, a doutora Janaína Fernandes, eu já trabalhou com agência. Vamos ver se teve resultado. Eu tive experiências sem resultado e os meus alunos também que trabalharam com agência e depois começaram a fazer as comunicações, começaram a ter outro tipo de resultado. Né? O resultado, qual o resultado? Atrair pacientes de verdade para o seu consultório. Tá? Então é muito importante, fora, como eu falei, né, como eu contei aqui dessa aluna, fora, fazendo a divulgação certa e aprendendo definitivamente a fechar um tratamento com o seu paciente dentro do consultório, ou seja, aumentar a sua taxa de conversão de consultas em tratamentos fechados. Né? É necessário criar vínculo? Sim, relacionamento. É preciso se relacionar. Pessoa lá na rede social que nunca te viu e você tem expectativa que coloca um post lá dizendo que você é cirurgião dentista, põe seu endereço, WhatsApp e o que você faz. Ter a expectativa de que ela já vai querer agendar uma consulta é a mesma coisa que uma pessoa que vai para balada, eu dou muito esse exemplo, que vai ali, que sai, que está buscando um relacionamento, um rapaz que quer uma namorada e ele começa a falar com as mulheres, quer namorar comigo? Eu estou procurando uma namorada, vamos namorar? Dificilmente vai conseguir um sim numa primeira tentativa. Por quê? Porque ele não gerou um relacionamento antes. Então é preciso conhecer antes. Sobre o que fala? Por isso é tão importante, por isso os vídeos conectam tanto. Porque no vídeo, as pessoas já veem você. Já sabem o seu tom de voz, já entendem que tipo de comunicação você tem, se você fala muito difícil ou se você fala fácil, né? Se é de fácil entendimento, nossa, gostei. Deixa eu entrar lá no perfil dela, deixa eu ver o que mais tem lá pra mim. Né? Então, é muito importante criar um vínculo, criar um relacionamento. E aí, criar uma conversa ali dentro, né, das redes sociais. Até porque nós dentistas, a gente não pode simplesmente chamar para uma consulta. Venha para uma consulta. É contra o código de ética. A gente vai estar infringindo o código de ética odontológica. A gente tem limitações nas nossas divulgações.
né? Isso é muito importante aprender também. Tá? Então, o tipo de comunicação certa vai atrair aqueles 94% de potenciais pacientes que só estão esperando você se comunicar de maneira assertiva ali, de uma maneira que conecte com ele, que gere interesse naquilo que você está falando. Porque nas redes sociais ninguém está procurando dentista, não é assim? Ninguém está procurando. As pessoas estão lá por outras razões, bem outras razões, mas é muito poderoso para quem sabe se comunicar lá dentro, para quem entende de distribuição disso, ou seja, pagar para as redes sociais direcionarem o conteúdo para as pessoas certas, para aquelas pessoas que eu quero dentro do meu consultório. Isso é possível e isso não é difícil fazer, né? Muitas agências nem sabem fazer isso da maneira certa. Nossa, eu vejo cada coisa assim que até arrepia. E estão recebendo para isso, tá? E aí dentro do seu consultório, né, tudo isso é um processo, tudo isso vai tornando você uma autoridade, uma referência na sua área para os seus pacientes. Lá dentro do seu consultório você aprender a fechar o tratamento da maneira certa. Tá? Isso tudo é muito, muito importante para quem quer, depois da retomada, agora na retomada dos atendimentos, crescer dentro da profissão. Crescer na odontologia, chegar num faturamento de 25 em 1. 25 mil reais por mês por equipe no seu consultório, é possível. E eu quero fazer um convite para quem está aqui, quem ainda não se inscreveu, na semana 25 em 1 na odontologia. Vai ser um evento, vão ser 4 aulas gratuitas. Tá? Para se inscrever é gratuito, 4 aulas sobre esse caminho, né, para o 25 em 1 na odontologia. Qual é o caminho, Carla, para aumentar o meu faturamento? Depois dessa retomada, agora com essa retomada, o que é que eu preciso fazer? Tá? Então eu convido vocês, dentistas que estão aqui comigo, convidem os seus amigos, convidem os seus colegas, aqueles que trabalham com você, o dono da sua clínica, ou você que é dono de clínica, os dentistas que trabalham com você também, né? Convide mais dentistas, vamos formar uma comunidade de pessoas, né, nesse evento que vai ser de 11 a 18 de maio, esse evento gratuito, que eu vou dar 4 aulas gratuitas ali, 4 aulas sobre crescimento dentro da odontologia, sobre esse caminho para esse faturamento que eu considero um faturamento justo para o dentista, né? E existe um caminho para isso, estratégias para isso. Então, na minha bio do Instagram tem, e eu vou deixar aqui no Face também, nos comentários, o link. Na minha bio do Instagram tem um link lá. Faça o seu cadastro, faça já a sua inscrição para não perder tempo. Fechando aqui essa live, já vai lá na minha bio. Aqui quem está no Face já clica no link, eu já vou deixar aqui o link para você ter acesso, tá? Para não deixar para depois, né? Não deixe para depois, não deixe a sua vida para depois, a sua vida profissional para depois, é muito importante, tá? Para a gente se encontrar lá. E quando você fizer a sua inscrição, vai ter um convite para você participar também do meu grupo no Telegram. Vai ter um link ali, mas para quem se inscrever gratuitamente na semana 25 em 1, para você entrar no meu grupo do Telegram, né, que é um aplicativo muito legal, é gratuito lá, tem muita informação lá, áudios, conteúdos que eu não divulgo aqui nas redes sociais, para os dentistas que realmente estão comprometidos com o seu retorno na profissão, né, que vão se adaptar a essa nova era, né, o mundo mudou, tudo mudou, né? O cliente vai mudar, tá? Já está diferente, quem está em atendimento já está notando isso, né? O nosso atendimento vai precisar ser adaptado e mais do que nunca, o dentista que vai voltar a crescer ou começar a crescer dentro da odontologia vai ser aquele que vai estar preparado para isso, que vai conhecer as estratégias para isso. Tá? Estratégias de divulgação, estratégias de marketing, de fechar mais tratamentos no seu consultório, de fidelização, esse sim vai ter mais chance.